Olá, estudantes do 8º ano! Nesse vídeo vamos falar sobre frescobol e mambol. Vamos lá, eu sou a professora Priscila e vamos conversar um pouquinho? Quais são os objetivos da nossa aula? Conhecer as regras básicas do frescobol e do mambol. Perceber as diferenças entre tipos de empunhadura e identificar principais golpes e batidas. Agora, com vocês, quando vocês olham essa foto, o que dá para perceber sobre isso? A professora Priscila já deu algumas dicas para vocês no início quando falou sobre os objetivos, né? Quando olhamos para ela, olhamos praia, né? O calçadão aqui, lembramos do Rio de Janeiro e Copacabana. Então, vamos falar um pouquinho sobre o frescobol. Como surgiu, como que foi a história, né? Como que é praticado, como que pode ser. E é bem interessante, preste bem atenção no que a professora Priscila vai dizer para vocês, porque esse esporte é um esporte de cooperação, de participação, tá? Vamos lá para o próximo slide? História e sua evolução. Tá? A criação foi entre 1945 e 1946, tá? O berço foi Copacabana, Rio de Janeiro, tá? Liam Pontes de Carvalho, esse cara genial, né? Ele jogava tênis, né, na areia da praia e criou uma raquete resistente à maresia. O que acontecia? Eles jogavam tênis lá com a raquete e quando pegava água do mar salgada, estragava tudo por causa da maresia, né? Então, primeiro eles começaram de uma forma recreativa. Na década de 80 foram as primeiras competições no Brasil. Exercício 1. Vamos lá colocar agora um pouquinho a mente para funcionar aí. Você pode pesquisar na internet ou com alguém que esteja perto de você, né? Pesquise lá. Sobre a história de frescobol. O que se sabe é que sua prática surgiu antes do nome. Considerando esse aspecto, explique como ocorreu a sua derivação, tá? Agora eu vou dar uns minutinhos para vocês pesquisarem. Vamos lá. Até breve!
voltamos. Vamos lá para ver qual que é a sugestão de resposta que a professora Priscila preparou para vocês? Então, sobre a história de frescobol, o que se sabe é que sua prática surgiu antes do nome. Considerando esse aspecto, explique como ocorreu a sua derivação. Vamos lá? Indica que o frescobol seja uma derivação da prática de tênis de praia. Lembra que eu falei disso? Pois, na década de 1950, o arquiteto Caio Rubens Romero Lira, que costumava jogar tênis com os amigos na praia de Copacabana, Rio de Janeiro, teria encomendado uma raquete de fabricação de madeira, de modo a não ser corroída pela maresia, como acontecia com as raquetes tradicionais. Então, como a gente foi conversando, né? Eu fui dando umas dicas no início. Foi isso, então, a derivação vem do tênis de praia, não daquele tênis de campo que a gente conversou alguns vídeos atrás, né? Do tênis de praia. Vamos lá ver como que pode ser praticado? Pode ser praticado em dupla e em trio. Como que acontece esse trio? Né? Então, vocês estão vendo essa foto aqui que vocês podem ter uma noção de que tem um jogador aqui e dois aqui. Porque o terceiro, ele fica de pivô, tá? A distância entre um jogador e outro são 8 metros, tá? O objetivo do jogo, qual é o objetivo do jogo? Não deixar a bolinha cair no chão, tá? Então, é como eu falei, era um jogo de parceria e colaboração, né? Colaborativo. E temos ataque e defesa, que a gente vai conhecer nos próximos jogos, os estilos de jogos, desculpa, como que acontece essa questão de ataque e defesa, tá? Equipamentos, o que a gente precisa ter para poder praticar? Uma raquete, que ela pode ser de madeira, madeira oca, fibra de carbono, fibra de vidro, tá? Existem vários modelos. E a bolinha, que a bolinha tem que ser um pouquinho mais durinha para poder fazer esse esporte. Então, agora eu pergunto para vocês, quem nunca praticou lá na praia, quando a gente chega na praia, aquele calor, né? Gostoso praticar um exercício, né? A gente sempre quando chega, a gente vê, então em qualquer loja você consegue, né, ter esse material, né? E lá é bem baratinho, então não tem custo, o custo é bem pouco, então a gente consegue praticar. Empunhadura, né? Como em todos os esportes que tem raquete, nós vamos falar um pouquinho do forehand e do backhand. Como que funciona o forehand? O forehand, como vocês estão vendo uma figura aqui, o moço está segurando a raquete desse jeito, né? Então, o forehand sempre vai ser do lado dominante. Então, se eu sou destra, a professora Priscila é destra. Então, o meu lado destro, o meu lado direito vai ser o forehand. E o meu lado contrário vai ser o backhand. Só que tem também os estudantes que são canhoto, né? Que o lado é esquerdo. Então, o lado esquerdo vai ser o forehand e o lado direito vai ser o backhand, tá? Então, quando a gente for falar de esportes que tem a raquete, sempre a gente vai falar no forehand e no backhand. E tem uma outra questão também. Quando falamos de raquete, lembra que no tênis de campo a gente falou sobre empunhadura? Vocês lembram? O que é a empunhadura? É o ato de segurar a raquete, né? Então, quando você for comprar raquete lá, você foi segurar e a distância entre os teus dedos e ali o final da palma da mão for um dedo, então tá ótima. Se for maior, então você tem que tentar achar uma que se encaixe na sua empunhadura, tá bom? E aqui, lembra que eu falei para vocês sobre os estilos de jogos, né? Então, nós temos o livre, o veloz, o radical e o especialista. Como que acontece o livre? O livre, então, o objetivo do jogo é não deixar a bolinha cair no chão. O livre, você vai sempre dar a atacada na bolinha, né? Fazer a rebatida e o maior tempo possível tem que ficar no ar, tá?
O veloz, ele vai ter o tempo que você tem que ter tantas tacadas em 1 minuto, né? Em 1 minuto tal dupla fez 160 tacadas, tal dupla fez 140, né? Então, esse estilo quer dizer que você tem que fazer várias tacadas, né? Rebater a bola em 1 minuto e várias vezes. O radical também tem que ficar com a bolinha em cima, não pode deixar, mas pode fazer ataques de diferentes maneiras. Então, a dupla que está de um lado e a dupla que está de outro pode fazer ataque. E o especialista aí vai escolher durante o jogo quem que vai ser o atacante e quem que vai estar defendendo, tá? Exercício número 2. Vamos lá trabalhar mais um pouquinho em cima do frescobol? Ainda sobre a história do frescobol. Antigamente, o esporte era praticado por diversão na praia de Rio de Janeiro. Seu nome foi criado a partir de qual termo utilizado pelas senhoras, gringos e cariocas praticantes? Vamos lá? Agora é com vocês. Vou dar uns minutinhos aí para vocês pesquisarem, para vocês pensarem. Vamos lá. Até daqui a pouco.
Voltando, já pesquisaram? Já descobriram como que ele era chamado naquela época, antigamente? Pelas senhoras, pelos gringos e por depois os cariocas, como continuaram chamando? Vamos lá? A minha sugestão de resposta é: as senhoras, elas chamavam de frescor da tarde, porque elas iam praticar bem no finalzinho do dia. Sabe quando o sol tá indo embora? Então era quando as senhoras praticavam. Os gringos, eles não aguentavam o calor do Rio de Janeiro e eles chamavam de frescor mais bal, né? E aí, com todas essas do frescor, né? E o frescobol que os gringos chamavam, os cariocas começaram a chamar de frescobol. Tá aí uma curiosidade. Agora vamos falar de um outro esporte. Quem já ouviu falar sobre mambol? Esse esporte é bem curioso. Vamos lá conhecer? Olhando essas imagens aqui, vocês já viram em algum lugar? Lembra vocês alguma coisa, né? Essa bola, né? Que é mais oval, tem algumas cores. Essa quadra aqui, né, que é diferente, aqui tem duas linhas ali, né? Então vamos conhecer um pouquinho da origem, da característica e das principais regras do mambol. Vamos lá? Origem do mambol, ele começou em 1992, tá? Um jovem criativo, que nós vamos conhecer nos próximos slides, né? Ele teve uma ideia brilhante. Se origina também de brincadeiras com manga. Esse moço que a gente vai conhecer a seguir, quando ele era pequeno, né, quando era criancinha, ele brincava muito com seu irmão de lançar mangas, né? Ele pegava a manga e lançava, os dois. Quando ele cresceu, ele falou: bom, eu vou fazer um esporte relacionado a isso, né? Oficial em 2004 em Belém, né? A gente pode ver aqui o folder, né? Que eles fizeram, um esporte criado no Pará, né? Novo esporte mambol e esporte da Amazônia. Então, lembra que teve o frescobol, né? Que foi criado no Rio de Janeiro, e o mambol foi criado na Amazônia, lá, né? Em Belém. Então, ele colocou a manga igual a bolinha, inovação do esporte. Quem criou, lembra que eu falei para vocês que a gente ia conhecer? Esse é o criador, Rui Hildebrando, né? Ele pensou, criou, vamos lá fazer um novo esporte. Vamos lá agora para os equipamentos? Então, a gente precisa da bola e de uma quadra, né? Então, a rede aqui no meio mede 1,65 metros, né? Aqui, a largura 5 metros e o comprimento 10 metros da quadra. A bola é oval e o peso dela é 120 gramas, então ela é levinha, né? Aqui tem, lembra aquele retângulo que a professora falou lá na quadra anterior? Então, tem os dois retângulos aqui que se chama a área 2L, tá? E ela mede 2 metros, tá bom? Vamos conhecer um pouquinho mais? Categorias. Ela pode ser individual, né? Ela pode ser em duplas, trio e quarteto, tá? E se for, esse esporte pode ser praticado por qualquer idade, né? Desde pequenininho até a terceira idade. Então, o importante é se exercitar. Então, ali eles podem até colocar 4 pessoas dentro da quadra. Regras. Vamos lá para regras. Lançar a bola, tocar no campo adversário, 2 bolas simultaneamente. A disputa se chama rally. Cada bola vale 1 ponto e os sets são de 12 pontos. Vamos lá que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Quando o pessoal está em jogo lá,
eles vão jogar 2 bolas simultaneamente, tá? Cada bola vale 1 ponto, tá? E conforme for indo os slides, eu vou explicar certinho para vocês, tá? Então, a bola tem que tocar no campo do adversário para ser ponto, tá? As bolas não podem estar no mesmo campo ao mesmo tempo, né? E você tem que lançar a bola. O jeito de lançar a bola, você não pode lançar a bola que a bola tá maior que o seu ombro, né? Sempre você vai ter que jogar por baixo, ou de lado, né? Ou de frente, ou fazer um drible lá, passar por debaixo das pernas, tá? Mas nunca pode jogar assim. Não pode tapear a bola também, igual a gente faz às vezes na de vôlei, assim, né? Joga lá e... Não, sempre tem que, né, ser jogada por baixo da linha do ombro. Então, vamos lá. Retomada. O frescobol é um esporte colaborativo e participativo. Acessível de baixo custo, né? Tem vários estilos de jogo. Você pode escolher um, o importante é se divertir. Mangol, né? Jogado com 2 bolas simultaneamente, inspirado na queda de mangas original do Brasil, né? Então, hoje a gente teve o prazer de conhecer 2 esportes que vieram do Brasil, né? Que a gente tem que sempre mostrar para todo mundo, né? Qual a nossa cultura, um povo de cultura. O primeiro foi que eles lançaram um jogo cooperativo, né? E o outro de uma brincadeira de criança. Eu trouxe 2 vídeos do Saiba Mais para vocês. O esporte ou frescobol. Eu indico vocês assistirem esse esporte porque é um senhor que foi entrevistado, que mora no Rio de Janeiro também, que para ele o frescobol é vida, né? Então ele faz de tudo pelo frescobol, ele respira, né? Ele trabalha pelo frescobol, então é bem legal vocês assistirem. E o Mambol Clip, que ele vai falar um pouquinho sobre as regras, né? Para vocês entenderem mais como que funciona esse jogo. Nesse vídeo, nós falamos sobre o frescobol e o Mambol, né? Espero que vocês tenham gostado. Até breve!